galera, Russo Dead na área. Eu estou aqui hoje para falar de um tema que está relacionado também aos jogos eletrônicos, né? Mas que tem também ali uma série de implicações éticas, morais, legais, inclusive, que é o uso da inteligência artificial, né? Aplicado às diferentes mídias, né? Aqui a gente fala de games, mas também a gente fala de diferentes assuntos relacionados aí ao mundo nerd, ao mundo geek, porque eu acho que é interessante que a gente discute alguns pontos. E por que, que eu vim realmente falar sobre isso aqui, né? Estava assistindo essa noite um filme que eu ainda não tinha parado para assistir, que é O Homem Duplo, né? Ou Scanner Darkly, certo? Com Keanu Reeves, Robert Downey Jr., Woody Harrelson, entre outros atores. E assim, algumas reflexões surgiram a partir do fato de eu estar assistindo aquela ficção científica, que inclusive está disponível na HBO Max. É um filme interessantíssimo do ponto de vista da premissa, né, relacionada à tecnologia e até mesmo, no caso, em relação à utilização, né, de um tipo de animação que eles empregaram no filme, tá? Mas aquilo ali me despertou algumas coisas porque a gente está falando muito de inteligência artificial, né? Inteligência artificial aplicada à redação de roteiros, né? E por isso, inclusive, que a gente está aí no meio de uma greve dos roteiristas em Hollywood. Aí agora existem questões relacionadas, no caso, à utilização, né? Ou a regulamentação, né? Um acordo, né, de trabalho com os atores e principalmente aqueles atores que tem menos poder de barganha, né, que seriam os figurantes ou atores temporários ou atores que trabalham por hora em determinados sets de filmagem, né? E aí, nesse sentido, que estariam preocupados com seus empregos e com a sua remuneração, que já é baixa, porque esse tipo de ator ele não tem uma remuneração alta, né, por diária ou por hora, só para o cara aparecer lá por alguns minutos no cenário, ou para ele aparecer lá em determinado momento numa torcida, ou para ele aparecer, né, de repente andando na rua, ou para ele ser alguém que vai ser vítima de alguém, de algum serial killer num determinado filme, numa determinada série. E a gente sabe que vamos tomar como exemplo aí séries e filmes que ainda, né, não se utilizam totalmente, né, de CGI, né, e que tem ali a necessidade, por exemplo, de que atores estejam no set para trabalhar, por exemplo, no meio das multidões, né? E vamos tomar aí o Guerra dos Mundos, um filme que já não é tão novo, né, mas que na época, né, mobilizou a cidade ali do lado de Nova York, né, Newark, em Nova Jersey, para que as filmagens fossem realizadas. E ali então figurantes, moradores, pessoas que estavam ao redor ali daquela cidade, né, naquela vida, né, elas foram mobilizadas no sentido a participar, a estar engajados no filme, e também, né, moradores e pessoas que moravam ali foram desmobilizadas em relação, no caso, a saírem de suas residências, etc., porque aquilo ali virou um grande set de filmagem. Isso, com a CGI, já não é necessário, entendeu? A gente sabe muito bem que não é necessário hoje, por exemplo, que você utilize locações, né, ou no caso que você tenha estúdios, né, montados para que você possa filmar. Um exemplo está na Marvel, né? Marvel e seus famosos fundos verdes, né? E aí o emprego do CGI se transformou, né, na verdade, numa forma de que os estúdios, ao mesmo tempo que eles gastam muito, né, com a questão dos efeitos visuais, eles também economizam muito com relação a locações, viagens e etc e tal, certo? E aí, quando você fala em uso da IA, e aí por isso que eu falo, assistam a esse filme, O Homem Duplo, né, Scanner Darkly, tá? Que está disponível na HBO Max, mas que você pode também achar aí à disposição em outros meios. Lá eles utilizam um tipo de animação e eles empregam, né, uma tecnologia que ela não é nem cartunesca, nem cel shading, nem, nem é propriamente dita, no caso, uma digitalização, mas, ao mesmo tempo, né, é como se os atores tivessem sido digitalizados, né, e ali, então, haveria em determinado momento a captura de movimentos, expressões faciais e etc. Só que, assim, é muito importante a gente fazer uma divisão, né? No filme, tanto Keanu Reeves, Woody Harrelson, Robert Downey Jr. e os outros atores, né? Eu tô falando dos três mais famosinhos, tá, galera? Eles estão ali, eles filmaram aquilo. O processo, né, de utilização dessa tecnologia para que então aquela animação fosse empregada e o filme tivesse aquele tipo de visual, e que é sensacional, tá, galera? Ali tinha gente envolvida. Com a IA, isso não é necessário.
certo? E isso não é necessário num campo em que a gente vem discutindo a questão ética e moral da utilização da imagem das pessoas, mas também de suas nuances de personalidade, né? Essa última temporada de Black Mirror, que saiu recentemente, ela tem lá o episódio, né, Joan's Awful, né, ou então a Joan é a pior, ou a Joan é terrível, em que existe ali, né, esse embate ético e moral da utilização não só das características, né, que o algoritmo permite de você estar falando e o algoritmo tá te ouvindo, né, e aí consequentemente usando essa informação para te encher de propaganda, de publicidade, etc., mas também, né, em relação, no caso, à utilização dessas características, né, para criar uma história. E por que não? Né? Hoje a IA já consegue, vamos assim dizer, talvez não com a qualidade que o ser humano faz, mas ela já consegue escrever um roteiro e etc. Então essa é uma discussão que os roteiristas estão lutando bastante, os atores também. Aí você tem lá nesse mesmo episódio do Black Mirror a Salma Hayek, né, que em determinado momento vendeu a imagem dela, ou seja, ela fez o scan da sua imagem e, consequentemente, permitiu que o estúdio ou a empresa detentora daqueles direitos pudesse usar a imagem dela para o que ela quisesse, né? Mesmo contra a vontade, os princípios e os valores da atriz. E isso é uma coisa que muito provavelmente vai acontecer. Talvez não com os grandes atores, porque agora, com todas essas discussões, essa galera vai ficar esperta, seus advogados vão ficar espertos, as pessoas vão ficar espertos. Aí quando a gente fala do mundo dos jogos, do mundo dos filmes, das diferentes mídias, isso acontece em qualquer lugar, né? Antes você pagava, por exemplo, pro próprio Keanu Reeves, né, para que ele pudesse, né, fazer ali então a sua leitura, a captura da sua imagem, dos seus movimentos e etc. Por exemplo, para que ele fosse o personagem ou um dos personagens do Cyberpunk, certo? Um jogo daí que trafegou em diferentes plataformas, né? Não foi o sucesso que se esperava, mas que se fosse um sucesso estrondoroso como o estúdio almejava, né? Teria feito não só a imagem do Keanu Reeves, como também, no caso, a própria mídia em si, o jogo Cyberpunk, render milhares e milhões de dólares, né? E aí, consequentemente, nesse momento, o ator e as pessoas envolvidas, né, eles teriam sim, porque isso estaria em contrato, benefícios advindos disso, né? E aí, óbvio, né, no futuro, se você tiver assinado um contrato, né, tiver deixado ali a sua imagem registrada, a sua captura de movimentos, etc., a IA vai atuar como você não vai precisar participar do processo. No próprio game, né, se a gente pensar, isso já é totalmente possível, né? Quando a gente vê lá, ainda, né, no final da década de 90, virada para os anos 2000 ali, quando a gente pensa em Senhor dos Anéis, a captura de movimentos, características, personalidade e etc. do Andy Serkis como Gollum, né, e depois em tantos outros personagens, porque a partir dali ele ficou famoso, vamos assim dizer, a gente pensa, né, pô, mas peraí, né, eu não preciso mais do Andy Serkis. Eu tenho a imagem dele capturada uma vez, os movimentos, os trejeitos, a IA vai trabalhar aquilo e eu coloco ele em qualquer filme que eu quiser, em qualquer jogo que eu quiser, certo? Então, assim, esse debate, ele perpassa as diferentes mídias, mas ele também perpassa diferentes setores. Eu não preciso, por exemplo, mais de um professor, né, em sala de aula. A gente já brincava disso em termos de ficção científica lá no início dos anos 2000, que um dia, né, a sala de aula estaria com seus alunos lá prontos então a estudar, e esses alunos então veriam um holograma de uma pessoa relativamente famosa ou de um grande professor que estaria transmitindo de um determinado local, e aí aquela galera ia estar vendo isso em tempo real. Isso foi então materializado por meio da educação à distância. Eu trabalho com tecnologia desde o ano 2001, desde 2001, uma Odisseia do Espaço? Não. Trabalho desde 2001 com tecnologia, com internet, com provedor de acesso, com redes. Depois eu fui para o setor educacional, entrei na academia e acabei ingressando na educação à distância. E na educação à distância a gente vê isso, né? Isso se materializou só que de outra forma, né? Em determinado momento o aluno ia até uma sala de aula para assistir numa televisão ou no telão projetado, né? Depois, num segundo momento, essas telas passaram a ser as telas de uso pessoal, né? Tablets, notebooks, smartphones. Com a pandemia, nós tivemos ali um agravo de tudo isso, porque daí esse aluno não precisa, ele não quer mais sequer ir até uma sala de aula, né? Ele fica em casa, então ele assiste remotamente, ele estuda remotamente
e ele faz as suas atividades remotamente e de vez em quando ele vai lá no local do polo ou da unidade, porque ele precisa, porque ainda do ponto de vista regulatório isso é exigido, certo? Para determinadas atividades. Eu estou dando um exemplo porque assim, não vai demorar. Não vai demorar para você não precisar de um professor elaborando materiais didáticos e para você não precisar de um professor em sala de aula ou em estúdio e até mesmo gravando, porque com o passar do tempo e com a disseminação dessas tecnologias e até mesmo no caso a utilização dessas tecnologias pelas empresas, pelos grandes grupos econômicos, por nós. Afinal de contas, nada impede que você utilize a tecnologia, a inteligência artificial, seus motores e etc. Consequentemente, o que vai acontecer é que a gente vai chegar num ponto em que para você produzir conteúdo, né, em qualquer área, tá, galera? Tá? Para você ser um influenciador digital, por exemplo, você não vai precisar mais você estar na frente da câmera. Você vai poder criar conteúdos necessariamente utilizando sim informações, vai ter todo um serviço de pesquisa e etc, etc e tal, e isso também até certo ponto, porque a própria inteligência artificial poderá fazer isso quando ela estiver, entre aspas, mais madura, e aí você põe lá para rodar, e aí a inteligência artificial vai gerar os próprios conteúdos, entendeu? Vai conseguir chegar num patamar de criar os próprios conteúdos. Ah, mas a gente está falando de uma coisa quase autônoma. Por que não, né? Nós estamos alimentando um monstro, e quando eu digo nós, eu estou falando sociedade, né? Então, se esses debates éticos, morais, filosóficos, por que não, e até mesmo, né, questões sociológicas não forem, no caso, colocadas em pauta, a gente vai chegar num ponto em que sim, a gente vai viver basicamente a partir também de uma relação muito próxima, né, com essas tecnologias, com essas inteligências, com esses recursos quase autônomos, né? E assim, estou falando de uma realidade global e estou falando, no caso, de um cenário futuro. Talvez em mercados em desenvolvimento, como o Brasil e outros países da América Latina, da Ásia, né, do Oriente Médio, isso demora um pouco mais, né? Mas em países mais desenvolvidos e que têm acesso maior a tecnologias, a gente vai chegar nisso mais rapidamente. Então é importante que essas discussões, que esses debates sejam feitos. É importante que a gente pense nessa luta lá dos roteiristas, dos atores de Hollywood e também daqui a pouco de outros lugares do mundo, né? De que é uma luta muito válida, principalmente para regularizar, para regulamentar o processo, para normatizar questões relacionadas à remuneração, pagamentos, garantias, né, que a sociedade, né, os seres humanos envolvidos precisam. E sim, a partir dessas discussões macro que a gente está vendo na grande mídia, e de grandes players, por assim dizer, chegar nas outras esferas também da nossa sociedade e questões de discussão ética, moral, filosófica, profissional, que envolvem outros meios, né, outros ramos profissionais, né? A questão relacionada à criação de jogos, a utilização da IA para criar roteiros de jogos, para você desenvolver, no caso, até mesmo do ponto de vista das animações, os storyboards, as linguagens, né? Porque por que não a IA desenvolver as linhas de programação de um jogo? Enquanto o programador leva X horas, a IA daqui a algum tempo vai levar alguns minutos para isso. Você só vai precisar dar um input e falar o que você quer, entendeu? Então, assim, existem debates, a questão da academia, né, da pesquisa, do ensino, da educação propriamente dita, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que precisa ser ponto de reflexão social, a gente precisa pensar em tudo isso e entender que nesse futuro, talvez não tão distante, estaremos todos no mesmo barco, alguns influenciados de uma maneira mais direta, outros indiretamente, mas sim, os impactos chegarão a todos nós. É isso aí, galera, né? Um papo mais filosófico, vamos assim dizer, uma discussão mais crítica a respeito dessas questões que envolvem a tecnologia, né? Se você gostou, deixa o seu like. Se você quiser saber quando sairão os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa lá o sininho, compartilha com seus amigos, com as pessoas que você gosta, que sabe que curtem aí jogos, essa nostalgia em games e também, por que não, esse tipo de discussão. Afinal de contas, ela foge um pouquinho do escopo,
mas ela não deixa de estar vinculada a tudo isso que nós amamos, que é, no caso, a utilização da tecnologia, mas também, né, a valorização das pessoas que estão por trás dessa tecnologia nas diferentes mídias. Um forte abraço, o Russo se despede, até a próxima.